A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de Bacharel em Teologia, dentro do ensino superior que nós adotamos como instituição acadêmica. Nós seguimos um padrão internacional, que, inclusive no caso dos nossos alunos, poderão buscar a validação da teologia em qualquer país que reconheça a teologia, porque há países como hoje, em 2020, aqui em Angola, não reconhecem a teologia. Talvez no futuro venha a reconhecer, Vamos ver se essa é a proposta de Deus, porque Deus está acima de todos os governos e Ele quem estabelece o que deve ser. Mas este é o terceiro AVA da aula dupla 11, na terceira parte da aula 21. E nós estamos a falar acerca de apologética fraternal, que é uma filosofia institucional da Logos. Na AVA anterior, nós falamos sobre o argumentum ad hominem, mas nós entramos especificamente na questão da falácia, como uma parte do argumento ad hominem, apesar de que a falácia é um ambiente muito maior do que o argumento ad hominem, E nós, inclusive, falamos sobre as questões do que é uma falácia. Mas vamos seguir em frente. O argumento é o argumento contra a pessoa, isso que significa esse termo em latim, Que é usado dentro da oratória, até advogados conhecem muito bem isso, Assim como outras pessoas que trabalham com oratória, com o estudo da oratória. O argumento contra a pessoa é uma falácia, portanto deve ser considerado sua utilização do ponto de vista ético, como nós falamos. Na Logos, nós optamos pela não utilização dele em sala de aula, tanto pelos professores como pelos alunos, incluindo os trabalhos escritos. Se alguém acha que é ético, ou uma boa ética usá-lo, é uma decisão pessoal, mas não dentro do ambiente da Logos. Nós sabemos que temos muitas opiniões diferentes dentro da Logos, é um ambiente interdenominacional. Portanto, uma apologética fraternal é fundamental para a convivência. No entanto, eu, como professor da apologética, gostaria de dizer a você que é aluno, ou você que está a ver esse nosso material, você deve repensar essa questão ética da utilização de falácias, principalmente do ponto de vista sofisma, como um sofisma, e mesmo o argumento ad hominem. Pense bem sobre isso. Mas vamos seguir. Temos ideias diferentes, pode chamar de teses ou doutrinas, mas conseguimos discutir as ideias sem ofender os idealizadores ou defensores da ideia, porque o idealizador é o que faz a ideia, e o defensor é o que segue, como que concorda com aquela ideia ou com aquele idealizador. Veja, por exemplo, nós temos dentro da proposta da discussão teológica o ambiente dos arminianos e calvinistas, que inclusive podem estar dentro da Logos, Enfatizamos, é fato, porque nossa filosofia institucional hermenêutica, ela é reformista, mas ela é pentecostal também, além de ser holística e de ser fraternal. Mas dentro da proposta pentecostal, a maioria dos pentecostais são arminianos. Então, a nossa proposta hermenêutica é pentecostal, apesar de ser reformada. Então, nós provavelmente vamos defender com mais ênfase o arminianismo, mas não deixamos de apresentar o calvinismo, e aqueles que são calvinistas entre nós, eles terão que respeitar os professores enfatizando o arminianismo, e não deverão entrar em contenda por isso. Mas nos trabalhos escritos eles têm toda a liberdade, até de confrontar, ok? Mas dentro de uma apologética fraternal. Nós, então, defendemos a fé
atacando a mentira, não quem mente, ou quem está enganado pela mentira, pensando ser a verdade. Eu vou pedir, então, que se você tem acesso, é claro que quem está fora da Logos não terá acesso, mas você que é aluno da disciplina apologética cristã, você pegue essa disciplina e veja os detalhes sobre o argumento ad hominem que está nessa apostila ou fascículo. De forma simples, o argumento ad hominem, no latim, argumento contra a pessoa, é uma falácia identificada quando alguém procura negar uma proposição como uma crítica ao seu autor e não ao seu conteúdo. Então ele não tem argumento contra o conteúdo, mas ele tem argumento contra a pessoa. E aí ele usa o argumento contra a pessoa. E ele então ataca a pessoa para destruir o seu argumento. Mas ele não tem argumento contra a ideia. E aí é confuso. Pense nisso. Veja no fascículo a opinião de Stefan Domes. Ataca-se a pessoa que apresentou o argumento e não o argumento que apresentou. A falácia ad hominem assume muitas formas. Ataca, por exemplo, o caráter, a nacionalidade, a raça ou a religião da pessoa. Em outros casos, a falácia sugere que a pessoa, por ter algo que tem algo a ganhar com o argumento, é movida pelo interesse. A pessoa pode ainda ser atacada por associação ou pelas suas companhias. Todavia, o caráter ou circunstâncias da pessoa nada tem a ver com a verdade ou falsidade da proposição defendida. Isso aqui Stephen diz. Mas preste atenção, essa é uma realidade. Muitas pessoas acham que é completamente normal atacar a pessoa para defender a verdade. Aqui é o ponto. Qual é a ideia? Temos que trazer argumentos que defendem a verdade da mentira. Lembre, a ideia não morre quando o idealizador morre. Ela é mais forte, é até a ideia do Marte. Quando se cria um Marte, a ideia se imortaliza. Apesar do Marte morrer, a ideia não, pelo contrário, ela se fortalece. Na verdade, o ataque ao idealizador cria um dos problemas mais graves da defesa da fé. E esse problema é um erro que nós, como apologistas, temos quando defendemos a fé de seitas heréticas. Nós atacamos o fundador ou líder do movimento. E aí, então, você cria o mártir. E o mártir é a maior arma de uma mentira, pois confunde a ideia com o idealizador. E com a morte, o eterniza. Jesus, por exemplo, não é um mártir. Ele não está morto, ele está vivo. O fascículo apresenta as formas desta falácia. Veja, vou apenas citar o argumento ad hominem, abusivo, o argumento ad hominem circunstancial e o tu quoque, que é a falácia do apelo à hipocrisia. Nós vamos apenas conceituando esses pontos, tá? Não vamos entrar numa abordagem mais aprofundada, porque você tem um fascículo, você leia. E você que está vendo aqui de forma aberta esse nosso vídeo, né? Você pode falar, eu quero saber. Se você quer, você tem que entrar na Logos, nem estudar no curso de bacharel em teologia. Vamos lá. Primeiro, argumento ad hominem, abusivo. É o ataque direto à pessoa colocando seu caráter em dúvida e, portanto, a validade de sua argumentação. O argumento ad hominem circunstancial ou argumento hominem circunstantiae coloca em foco a parcialidade do adversário, sugerindo que o último tem algo a ganhar com a defesa daquele ponto de vista. Isso é muito utilizado, às vezes, principalmente por advogados, né? Em tribunais. O tu quoque, falácia do apelo à hipocrisia, o adversário é acusado de praticar algo muito semelhante ao que ele critica. O tu quoque significa em latim você também. É um argumento muito comum e eficaz, pois tende a colocar o oponente na defensiva. Então veja,
Agora fica com você ler o fascículo e fazer as suas considerações dessa proposta mais detalhada, que nós não vamos entrar. Mas lembre, na Logos optamos pela apologética fraternal. Mesmo você discordando ou concordando, é o nosso regulamento interno. Se você escolher outra forma, escolha, a escolha é sua, mas considere sempre a ética cristã. Podemos classificar outra apologética como apologética ideologista, mas é apenas para a nossa proposta de classificação das metodologias da apologética. Então temos apologética fraternal e apologética ideologista. O que com isso queremos dizer? Que a apologética fraternal considera a pessoa acima da ideia. E a apologética ideologista considera a ideia acima da pessoa. Portanto, a apologética fraternal não ataca a pessoa, ataca a ideia ou a ideologia, com o objetivo final de salvar a pessoa. E a apologética ideológica ataca a pessoa e a ideia, com o objetivo de salvar o quê? A ideia. E aí eu pergunto, será que nós devemos ter uma apologética ideológica? Nosso objetivo é defender a verdade? Ou defender Deus? Ou será que nós queremos, na verdade, que a pessoa entenda a verdade? E que a pessoa seja livre do engano? Então, qual é o seu objetivo? Você quer provar a ideia ou salvar a pessoa? Para que você constrói a sua apologética? É uma questão ideológica? Nós vemos isso claramente hoje na política. A política, inclusive, tem sido muito do ponto de vista ideológico. Mesmo nós temos visto até pessoas que são, por exemplo, da linha de esquerda, que estão prontas a matar pessoas pela sua ideologia. O mesmo acontece com a linha da direita. O fato é que a defesa da ideia coloca a ideia acima de uma pessoa. E será que isso é uma proposta ética cristã? Será que nós devemos construir uma ética que considere a ideia mais importante, que para vencer ou para estabelecer o que você considera que é a verdade e que talvez seja até a verdade, não estou dizendo que não é, mas será que para defender a verdade eu tenho que atacar as pessoas? Lembre do que eu falei um pouquinho antes, atacar o líder. Quando você ataca alguém, normalmente pode ser até verdade, mas a tendência é a pessoa se fechar, porque ela se sente humilhada, ela se sente atacada, então ela automaticamente fecha. E isso mesmo também acontece com um grupo. Quando você ataca o líder ou ataca alguém do grupo, o grupo se fecha. Você pode estar dizendo toda a verdade, mas ele vai se fechar. Isso é uma tendência humana, psicológica. Então pense nisso. A apologética fraternal é, sem dúvida, uma apologética institucional da Logos. E vai ter que ser seguida dentro da Logos, independente de você concordar ou não, se você está na Logos. Agora preste atenção, se você tem outra proposta e você segue ela na sua vida, no seu ministério, pense em tudo que está sendo falado. Ok? Então, mais uma vez, como eu gosto de dizer, sejam felizes, mas façam alguém feliz. São os meus votos. Eu sou o professor Marco Faleiro, na disciplina Apologética Cristã do curso de bacharel em Teologia, nesta que é uma aula dupla, a aula dupla 11, né? Você está na Logos Ensino Superior de Teologia e também é a aula 21. Estamos terminando a aula 21 e continue conosco na aula 22 e terminando também essa aula dupla complementar, que é a aula 11. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.